Você está alegre com Jesus? Nossa, parece, tem uns caras aí com a cara feia, parece um bode embarcado. Sabe aquele bode com medo que o barco vire, vai morrer afogado? Abraça o teu irmão aí então agora, saia do teu lugar, vai lá e abraçar ele lá, diz assim, ó, Jesus te abençoe, eu te amo em Jesus, eu te amo, dá um sorriso para ele aí, dá um sorriso, levante esse teu lugar aí abençoado, levante aí, vai lá dar um abraço nele, nela, aqui é o lugar de alegria, aqui é o lugar que o Senhor preparou para você, querido, o Senhor preparou a igreja da aliança, a igreja alegre, uma igreja festiva. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Que maravilha, é isso aí. Glória a Deus. Queridos, vamos lá então. Prometo que não vai doer. Prometo que não vai doer, amém, querido? O Senhor vai te dar uma anestesia aí para não doer hoje. Abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Isso. O restante, você convida a pessoa para comer aquele restinho da costela do almoço lá na sua casa hoje, depois do culto, tá bom? Convida o irmão para ir comer a costela e aquela maionese que sobrou, entendeu? Mais aquele risoto gostoso, entendeu? Aquela farofa que sobrou também. Passa ali no Condor e compra uma coca 2 litros, 3 litros já aí, entendeu? Com aquele frango também que sobrou uns pedaços e faz um resto do almoço lá, vai ser uma bênção, amém, querido? Glória a Deus, estou muito feliz de poder estar aqui novamente, né? Eu não estava desviado, não estava não, só estava ali na salinha de oração. E resolvi então dar oportunidade para muitas pessoas assim, foi muito bom. E vamos continuar dando oportunidades, porque a igreja está nascendo uma igreja da aliança lá em Campina Grande do Sul. Amém? Lá em Campina Grande está nascendo uma aliança, então a gente vai acabar indo para lá alguns domingos, né? Nós vamos começar com um culto lá de domingo. E precisamos... Quem quer trabalhar na obra de Deus lá, não para trabalhar assim, ganhar alma, lá você vai ter que arrumar o templo, porque lá nós pegamos cru. Então nós precisamos lavar, talvez colocar lajota, colocar um forro desse aqui, não tem nada, está bem cru. Só que é um espaço muito bom e Deus nos abençoou com 3 meses de carência, pastora? 3 meses de carência para a gente arrumar lá o prédio. Então nós vamos arrumar o prédio, vai ser uma benção, pessoal. Estivemos lá na quarta-feira, foi na quarta ou na terça, pastor? Quarta-feira, fomos lá com o pastor Sérgio, a pastora Charlene, e eles viram a distância que os irmãos, né? Cadê o Tiago? Está aqui o Tiago. A distância que os irmãos vêm de lá de Campina Grande, 35 quilômetros, o Ícaro também vem de lá. Então, a gente estava orando, e quando é bênção, a coisa vem assim na sua mão. Já vai aqui uma dica para você. Quando Deus te abençoa, Ele te abre uma porta, as coisas vêm assim. Agora, preste atenção, você tem que saber quando é de Deus e quando é uma porta que o inimigo abre. Como a gente tem orado muito para isso acontecer, a gente sabia que aquilo era de Deus. Por causa dessas bênçãos, de ter 3 meses de carência, do aluguel ser muito baixo. Do lado tem uma casa com uma parte de cima assim, que faz parte, só que está alugado. E talvez até o final desse ano, nós conseguimos alugar aquilo para fazer salinha para as crianças também. O espaço é do tamanho da ONG, um pouquinho maior. Então veja só, e o aluguel
3 vezes menos do que pagamos na ONG. Então veja só, como quando Deus abençoa, é assim que acontece, querido. Muito benção, né? Vamos ler a palavra? Então vamos lá. Diz assim, Mateus 6:6. Depois nós vamos viajar um pouquinho aqui, mas vamos começar aqui. O título da mensagem é assim, o poder da oração. Esse mês todo nós vamos falar sobre oração. Então você vai ficar craque na oração. Não só em aprender na palavra, mas também em praticar a oração. Uma vida intensa de oração. Diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Pai, está aqui tua palavra, e que o Espírito Santo fale através de nós. Nos humilhamos e nos anulamos e declaramos que todo o nosso conhecimento não vale nada, porque nós queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo, nesse lugar. Que o Senhor use esse corpo, o Senhor use minha boca, minha voz, para edificar a tua igreja, pois ela não é minha, eu não sou dono dela, ela é tua, Senhor. E sendo tua, o Senhor, meu Deus, possa estar entrando no profundo do entendimento dessa pessoa, para que ela saia daqui edificada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então tá bom. Queridos, olha só. O Senhor Jesus, ele tinha algo assim, ele era Deus. Você sabia que Jesus era Deus? E que Jesus é Deus? Você acha que o Senhor Jesus precisaria orar? Você acha que ele precisaria fazer coisas que nós, como seres humanos, precisamos? Eu creio que não. Sendo Deus, ele conhece e conhecia quando andou nessa terra, e o ministério dele foi de 3 anos. Sendo Deus, ele não precisaria ficar a noite toda orando, mas ele passava a noite toda orando, e várias vezes ele orava a noite toda. Então, aqui nós vemos ele dando uma dica de como que deve ser a sua vida de oração. A nossa vida de oração é no secreto. Nós na igreja temos os encontros com Deus, e quando chegam ali 40 dias para o encontro, nós então, isso falo pelos homens, nós então chamamos os homens e começamos a orar aqui. E tem uns abençoados que eles vêm aqui, mas como eles ainda não têm um hábito de oração, então eles ficam aqui orando. Na verdade eles ficam mais andando. Como eles não têm hábito de ir no parque andar, eles vêm na igreja andar. Mas é um tempo, é um começo, para ele entender que ele precisa estar orando, que ele precisa estar exercitando esta vida de oração. E talvez você não tenha o hábito também de orar. Então você não sabe como pedir, você não sabe como falar com Deus, você muitas vezes fica tímido, até ao lado de uma pessoa, e você se sente envergonhado de falar algumas palavras para Deus, pensando que a pessoa vai ouvir e que ela vai te condenar por aquilo que você está falando. Pensando nisso, nós então começamos um período de oração para motivar você a ter uma vida de oração. Mas não é nesse tempo que nós fazemos de 40 dias aqui, ou que as mulheres também fazem, que é um modelo a ser seguido. A princípio é para você aprender a ser um guerreiro, mas o modelo que o Senhor Jesus está nos ensinando é o do secreto. É quando você faz um altar na sua casa. O altar que você faz pode ser, sabe aonde? Até no banheiro. Você ajoelhar diante da privada sua. Sabia disso? Porque para Deus, ele disse que não tem lugar mais hoje. Aí você diz, meu Deus, pastor. E a igreja? Sim, claro, o templo é do Senhor também.
Mas entenda uma coisa, você faz o seu altar aonde você quiser. A Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabia disso? Nossa, então e agora a igreja? Esse é o lugar que nós escolhemos para congregar, queridos. E a igreja tem que congregar também. Então agora a pessoa não venho mais. Nada disso. Você é como se fosse um carvãozinho. E você tem que se tornar uma brasa. E você tem que andar junto com o seu irmão para que esse carvãozinho, se ele ficar afastado, ele vai apagar. Se você não andar na comunhão dos santos, a sua fé vai diminuindo. A sua vida de oração ela vai diminuindo, a sua fé vai acabando. Mateus capítulo 12, 24, verso 12. Olha lá o que está escrito. Mateus 24, 12. Diz assim. Coloca no telão para nós, por favor. Mateus 24, 12. Diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe o que é isso? Sabe aquele amor que você tinha no começo da sua fé? Lembra como você era? Você ia buscar uma pessoa para trazer para a igreja. As pessoas convidavam você para ir numa vigília, você ia. Convidavam você para ir no monte, você ia. Convidavam para estar aqui nos 40 dias, você estava todos os dias aqui e tal. Mas com o tempo, as lutas começaram a te achatar. E aquele altar que você tinha, você acabou priorizando outras coisas. Por quê? Porque uma das coisas que nos rouba do Senhor Jesus, sabe o que é? É a falta de tempo. Porque hoje você, se você quiser, você arruma muita tarefa. E naquele momento que você está cansado, então você senta na frente da sua TV e deixa as coisas de Deus de lado. E aí, a iniquidade que é esse mundo podre, esse lixo que está lá fora, tem se multiplicado. Então, quando o Senhor Jesus falou, capítulo 24 inteiro de Mateus vai falar sobre o final dos tempos. E nós estamos vivendo o final dos tempos. E uma das coisas é essa falta de tempo que nós temos de ler a palavra, de ter uma vida de oração. E aí então ele nos mostra aqui, o Senhor Jesus fala que nesses últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E se você está nessa situação de um amor ter esfriado, o Senhor Jesus já tinha profetizado sobre isso. Mas nós temos um antídoto para essa maldição que está sobre a sua vida. É isso aqui, é uma vida de oração. É ter um altar, ter o altar de Deus na sua vida. Marcos, capítulo 1, verso 35 ao 39. Abre lá, depois nós voltamos para Mateus. É rapidinho, não vou ficar viajando muito na Bíblia, mas eu quero compartilhar um versículo aqui. O tema é o poder da oração. O poder da oração para pregar a palavra de Deus, para testemunhar da palavra de Deus. Então aqui o Senhor Jesus, olha o que ele fez. Marcos 1, 35, diz assim: levantando-se de manhã muito cedo. Eu sei que você é um trabalhador, uma trabalhadora, você não tem muito tempo no seu dia a dia. Você talvez já tenha uma célula, talvez você já tenha discípulos. Tua vida é muito corrida, o seu trabalho te toma muito tempo. Queridos, desde o início da minha fé, desde o início da nossa fé, a gente aprendeu que precisava jejuar. A igreja que nós congregávamos, daqui o Nelson e a Tânia, eles não eram de pregar jejum lá. Mas eu comecei a ler a palavra e entendi que precisava jejuar. Então foi um tempo que nós começamos a jejuar uma vez por semana. Toda terça-feira, lembra disso? Até o Nelson que me falou, se quiser jejue na terça. Eu falei, vamos jejuar na terça. E aí começaram então a vir umas lutas na nossa vida.
E eu lendo essas palavras assim, que Jesus levantava de madrugada, eu comecei também a levantar de madrugada. E começar a orar na madrugada. Então veja só o que o Senhor Jesus está falando aqui. O que Marcos está dizendo? Ele está dizendo assim: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe o que é isso? É você estar no secreto de Deus. Quando você está no secreto de Deus, o Senhor Jesus, que te vê secretamente, Ele começa a te falar os segredos dEle para você. Sabia disso? Ele começa a te revelar os segredos dEle para o seu coração. Ele começa a mostrar os seus segredos, os segredos dEle para você. Aquilo que o Carlão testemunhou aqui, que Deus falou com a Aline, sabe o que é isso? Uma casa daquela cor, com janela de vidro, com detalhes. Sabe o que é isso? São os segredos de Deus sendo revelados para aqueles que o buscam. Quando você buscar a Deus, o Senhor vai começar a revelar os segredos dEle para você. São coisas que Ele tem para você. E aí você não pode negociar aquilo com nada, por nada. Então, porque virão, a porta de Deus está aqui, mas vem a do diabo aqui do lado. Sabe o que é isso? Veio lá, não, tem um apartamento assim, pega esse. Não, eu não quero. Não, mas tem uma outra casinha lá no meio do mato, lá no buraco. Essa aqui é boa, você consegue pagar. Aí você pega e aceita. Mas Deus não te mostrou que era amarela, com vidro? Então, os segredos de Deus são para aqueles que o temem e o buscam. Se você buscar o Senhor, se você tiver esse altar, então o Senhor vai começar a te abençoar e mostrar para você qual que é o desejo dEle para a sua vida. Porque Ele sempre terá o melhor para a sua vida. Amém, querido? Cutuca seu irmão, não deixa ele dormindo aí. Estou fazendo você dormir, não? Hã? Agora não é para dormir, agora é para orar. Não, agora é para escutar a palavra. Então diz assim: procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram todos o buscam. Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue. E foi para isso que eu vim. Você está entendendo? O Senhor Jesus, quando Ele foi pregar, quando Ele foi testemunhar. Então, quando a gente vem aqui para pregar, queridos, a gente tem que ter um tempo de oração. Não é simplesmente chegar aqui e vamos lá. Vocês não sabem quanto é sofrido para o pregador. Por isso que eu coloco sempre pregadores novos aqui. Esse mês passado foram... Eles viram o gemido que é. Porque não é copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Pegar palestra ou pregação de um outro pastor e está trazendo. Porque a gente... Às vezes eu fico vendo ali e falo: opa, isso aí é Ctrl-C, Ctrl-V. Um dia eu estava numa igreja. Nós fomos lá. E aí... O pastor que estava pregando lá, ele pegou a mensagem de um outro pastor que eu tinha visto e Ctrl-C, Ctrl-V, coisa mais ridícula do mundo. Porque Deus deu os segredos dele para aquele pastor, não deu para esse aqui. Você está entendendo? Então, quando você ora, Deus te dá o vinho novo para você. Deus vai sempre te dar o novo. E aí vamos voltar lá para Mateus capítulo 14. Então, primeira coisa, primeiro ponto ali que nós falamos é: Jesus, Ele saía para orar, para ter essa autoridade, o poder para estar pregando a palavra. Segundo aqui, para a manifestação do poder de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 23, vamos ver aqui. Mateus 14, 23.
Diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Então, depois de trabalhar o dia todo, expulsando demônios, curando enfermos, libertando os cativos, pregando a palavra, ele estava cansado, mas ele saía para um lugar sozinho e estava orando também. Amém, queridos? Você entende que você precisa de ter uma vida intensa de oração? Gente, esse ano, quando começamos esse ano, eu fiz um propósito com Deus, e quando eu não consigo estar aqui pela manhã em oração, então eu fico devendo para Deus. E eu tenho que dar um jeito naquele dia de vir aqui nesse altar e me ajoelhar aqui e ficar um tempo em oração. Porque é aquele tempo que eu falei para o Senhor, de manhã estarei lá em oração. E Jesus, o Senhor Jesus, ele trabalhava de dia e ele orava à noite. E quando ele orava à noite, você vai ver aqui, a manifestação do poder de Deus estava com ele. Aí você vai dizer assim, tá, mas ele era Deus. Sim, mas a Bíblia diz que ele se fez homem e habitou entre nós, amém? Então, ele se desvencilhou de todo o poder e autoridade de Deus. E ele veio como um homem. E quando ele, então, está lá no Rio Jordão para ser batizado, o Espírito Santo vem, ele começa a orar e o Espírito Santo vem sobre ele. E os céus se abrem. E a Bíblia diz que o pai disse assim: eis aí o meu filho amado, em que me dá muito prazer. A ele eu vi. Amém, queridos? Sabe o que é isso? A partir daquele momento, então, o Espírito Santo vem sobre o Senhor Jesus. Assim como veio sobre você nessa noite aqui. Então, ele te deu uma autoridade. Mas isso não é para você, então, agora eu recebi uma unção e tal, e agora eu tenho uma unção. Queridos, a unção, você é como um vaso para Deus. O teu vaso sempre tem que estar cheio. Se você deixar de buscar a Deus, se você deixar de ter uma vida de oração diária, e eu sei que essa igreja aqui tem, amém, queridos? Se você deixar de ter uma vida diária de oração, o teu amor por Deus vai esfriar. As lutas serão as mesmas. Porque entenda uma coisa, a batalha espiritual que você enfrentava antes é a mesma do que você enfrenta agora. Só que agora você está cheio do poder de Deus. E cheio do poder de Deus, você enfrenta o inferno inteiro, de cabeça erguida e cheio de fé. Amém, queridos? Sabia disso? Por quê? Porque você tem um altar secreto. Então o Senhor Jesus saiu. Aqui ele diz que ele saiu e estava ali sozinho orando. Então, para a manifestação do poder de Deus, olha no versículo 26 aqui. Diz assim: os discípulos vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Eles acharam que era um fantasma, mas o Senhor Jesus estava ali orando, e orando, e orando, e já na madrugada, então ele começa a andar por sobre o mar. Eu não vi ninguém até hoje andar por sobre o mar, por mais que o Senhor Jesus falou assim, ele diz assim, que eis que nós faríamos as obras que ele fez, e as faríamos maiores ainda, amém, queridos? Mas entenda o seguinte, as manifestações, elas têm um propósito, não é para você ficar então atrás de manifestações. A sexta-feira do Vale do Sal aqui, quando as pessoas passam aqui e automaticamente já vão caindo, né, possessas, são vítimas de Satanás. Então, por quê? Porque o poder de Deus se manifesta nesse lugar. A manifestação, ela é um instrumento que Deus usa para alcançar aquela alma. É um instrumento que Deus usa para alcançar aquela alma. Não é para que eu me ache agora o tal. E isso, queridos, hoje você vê falsos profetas direto na televisão, se aproveitando da ignorância das pessoas.
e das manifestações que Deus tem feito ali. Então, olha só o que diz aqui. Então, esse é o poder da oração para a manifestação do poder de Deus, né? Terceiro aqui, para acalmar e para destruir os problemas na sua vida. Versículo 32 diz assim: entrando ambos no barco, o vento cessou. Você sabia quando que o Senhor Jesus descansava? Se de dia ele expulsava demônios, curava, e na madrugada ele estava em oração. Quando é que ele descansava? No barco, na tempestade. Sabe por quê? Porque quando você tem uma vida de oração, você pode estar em meio à tempestade, ali você tem paz, amém, queridos? Você tem paz. No meio da tempestade ele estava dormindo, não é nessa passagem aí outra. Mas aí os discípulos: Senhor, não se te dá que morramos? Que venhamos a perecer? Ele levantou assim: homens de pouca fé. Homens de pequena fé. E o que o Senhor Jesus quer da gente é que eu e você tenhamos uma fé, mas não pouca. Ainda bem que você tem uma pouca, mas você poderia ter uma maior. Porque quando vier a tempestade, você está tranquilo. Não, vai dar tudo certo. Porque nessa hora é que se mostra aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. O que não é de Deus se desespera. Joga tudo para o alto. Aqui não dá mais certo, vamos embora dessa cidade. E tem gente quebrando a cabeça. E Deus não mandou ir para tal lugar e a pessoa vai. Lá ela é um escravo de Satanás. Lá a vida dela, como nós falamos aqui na sexta-feira, é aquele sal que se tornou insípido. Sal sem sabor. Sal que não presta mais para nada. Somente para ser pisado pelos homens. Então existem pessoas sendo pisadas pelos homens. Por quê? Porque quando estavam em meio à tempestade, não aguentaram firme. Não mostraram de que fé, qual era a fé que elas tinham. Qual era a fé em qual Deus que elas tinham. Então, o que nós vemos aqui é que nós temos que ter essa fé que acalma os problemas, que acalma as tempestades. Há uns anos atrás, acho que o ano passado, se não me engano, nós estávamos lá no Monte Caratuva. Você estava junto, né, Marcão? Aquela da tempestade, estava junto, o Dalbelo também estava junto, né? E, gente, olha só, foi incrível. Nós estávamos descendo e raios começaram a cair. E lá no alto do monte não tem para-raio, né? Lá o raio é as árvores, né? E aí começaram raio aqui, raio ali, raio aqui. Aí nós falamos para os obreiros, né? Falou assim: vamos orar aqui. Vamos repreender essa tempestade, assim como o Senhor Jesus repreendeu. Foi ou não foi? Nós repreendemos e acabou na hora. Acabaram os raios. Começou a chover só, mas de boa. Falei: agora a gente queria até um alívio, porque são 3h30 de subida, né? E mais 3 horas para descer. A gente estava exausto. Uma chuvinha foi um alívio do céu. Foi um alento. Mas se viesse os raios, a gente não estava mais aqui hoje. Então, se você usar a sua fé, você tem que entender isso. Deus te deu autoridade para você parar as tempestades. Deus te deu autoridade para parar a tempestade dentro da sua casa, dos problemas que você está vivendo. Deus te deu autoridade até sobre o tempo, como nós fizemos lá. O pastor Sérgio hoje não está, mas ele estava com a gente lá e ele viu o poder de Deus se manifestar. O Marcão e o Dalbelo estão ali, eles viram o poder de Deus se manifestar em nossas vidas, porque eles oraram junto. Nós unimos a nossa fé e as coisas aconteceram, queridos. Deus te deu autoridade sobre o tempo. E a gente fica aceitando coisas pequenas que tem tomado e tem tirado a sua paz dentro da sua casa. Tem aceitado coisas. E não é isso que o Senhor quer. Quarto ponto aqui, versículo 33. Para que os incrédulos vejam o Senhor Jesus em nós.
Olha o verso 33 assim. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Entenda uma coisa. A sua vida, todos que estão aqui, eu creio que já aceitaram Jesus. Depois nós vamos fazer esse apelo. Mas a sua vida aqui já é de Deus, já é de Jesus. Você um dia aceitou o Senhor Jesus. E a partir de agora, as pessoas vão começar a ver as suas atitudes. As pessoas vão começar a olhar as suas atitudes. Se tem um papel no chão, se você ajunta. Ontem nós estivemos lá no parque lá, e foi uma benção, muito lindo. Presença de Deus nas coreografias, nos teatros, foi maravilhoso. Agora, uma coisa assim que a pastora viu e que deixou a gente meio chateado, foi o nosso testemunho. Testemunho da aliança. Não são todos, mas alguns. Jogaram copos e papéis no chão. É horrível isso. As pessoas estão olhando para nós e elas querem nos acusar de erros e falhas que nós temos. E muitas vezes eu escuto volta e meia, isso aqui é Brasil. Está amarrado em nome de Jesus. Isso é Brasil, coisa nenhuma. Que é a terra da corrupção, é a terra do jeitinho brasileiro, nada disso, querido. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. Nós temos que ser o sal dessa terra. Nós temos que ser luz do mundo, amém, queridos? Amém. Entendeu? Então, as pessoas vão ver, como eles eram incrédulos aqui, eles falaram assim, verdadeiramente agora é o Filho de Deus que está aqui no barco. Então eles vão olhar para você e eles vão dizer assim, nossa, verdadeiramente é essa pessoa aqui mesmo. Por quê? Porque ela não fala mais palavrão. Porque agora ela compra alguma coisa e ela paga a sua conta, ela honra a sua palavra. Por quê? Porque o nome dela está limpo o nome dela. Amém, querido? Se você talvez vinha de uma vida totalmente errada, eu creio que o Senhor Jesus, e eu já vi aqui sexta-feira as pessoas fazendo os propósitos aqui, dizendo assim, meu nome estava sujo e agora eu limpei o meu nome. Se tem uma coisa que a Bíblia fala lá em Provérbios, é que é melhor você ter o seu nome limpo, querido. O seu nome vale muito, amém, querido? Não dorme, gente, não dorme. Se tiver com sono, fica em pé lá atrás. Deixa para dormir em casa. Eu sei que ceia é pesado. Ceia é muito pesado, sabia? Ceia é um dos cultos mais pesados da igreja. Sabe por que ceia é pesado? Porque é o dia que você vem declarar aqui, para o inferno inteiro ouvir, que você é um filho de Deus agora. Sabia? Porque você veio no memorial. Dizer que Jesus morreu por você e Ele te salvou. E você veio dizer aqui que breve Ele voltará. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 em diante. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Depois de cear, Ele pegou o cálice e disse, esse é o sangue da nova aliança com o meu povo. Fazer isso todas as vezes que reunirdes em meu nome. E aí então Ele passa para os discípulos. Ele diz que naquela mesa haveria um que eu iria trair. Diz assim, aquele que mete o pão no prato comigo. Queridos, entenda uma coisa. A sua vida não é mais a mesma agora. Você tem que lutar agora para ficar firme com Jesus. Para o seu amor não esfriar. Você vai ter que batalhar agora. A tua salvação foi de graça. Você não pagou um centavo para ser salvo aqui. Mas agora vai custar tudo que você tem para você se manter salvo. Vai custar noites de sono. Você vai ter que ter uma vida de oração. Você vai ter que ter uma vida de jejum.
Se você não quiser, você vai ter que ser fiel a esse ministério aqui, porque não dá para ficar pulando de galho em galho. Por quê? Porque existe um pastor orando por você. Existem pastores orando por você aqui, que não sou só eu. Existe gente pagando um preço por você. E se tem uma coisa que Deus detesta, é a infidelidade do seu povo. De hoje está num lugar, amanhã está no outro, na sua cabeça vira uma salada, vira uma confusão, que nem você se entende mais. Porque nós pregamos aqui, que você tem que lutar para permanecer salvo. No outro diz assim, não, você uma vez que você foi salvo, você está predestinado, e tua vida agora está tudo bem. Pois é, só que aqui nós não cremos assim. E isso talvez dê uma confusão, porque o outro lá prega diferente. E hoje, gente, é uma salada na televisão. Se você quiser no YouTube, então você escuta qualquer um falando lá o que você quiser. É como se você fosse lá no restaurante, numa churrascaria, como é que chama lá? À la carte. Você come o que você quiser. Ah, eu quero picanha. Agora eu quero um coraçãozinho de boi. Ah, tem cupim? Tem. A costela eu não quero. O porquinho, barriguinha de porco também não gosto. Né, Marcão? Marcão que gosta. Então, entenda uma coisa, querido. Hoje, o que você quiser comer, você come nessa terra. Porque eu estou falando o seguinte, comer na visão espiritual. O que você quiser comer, hoje as pessoas estão para te dar. Mas nós não vamos te dar o que você quer comer. Nós vamos te dar o que o Espírito Santo quer que você coma nesse lugar. Se você está debaixo de nossa proteção e cobertura, você vai comer o que nós vamos te dar. E hoje o que você está comendo é isso aqui, é uma vida de oração. Porque sem ela, você não permanece em pé. Sem ela, você é um crente fracassado. A sua vida vai ser uma vergonha no reino de Deus. E aí ele fala assim, né, que os incrédulos, aqui eles eram discípulos dele, estavam no barco, mas eram incrédulos. Porque eles falaram assim, eles disseram assim, então, estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas eles já não andavam com o Senhor? Eles já não tinham visto vários milagres, curas, leprosos? Naquela época não existia cura para lepra. Hoje tem, que chama hanseníase, né? Mas naquela época não existia, então ele curava aidéticos. Hoje a AIDS está aí. E pessoas aqui nessa igreja já foram curadas de AIDS. Então, queridos, entenda uma coisa. A sua vida é aquilo que você é a partir do momento que você nasceu de novo. E sua vida tem que mudar a partir de agora. As suas atitudes não podem ser mais a mesma daquela época que você era do mundo. Não dá mais para você ser daquele jeito. Por quê? Porque você vai ser um motivo de vergonha para o reino de Deus. E além do que, o inimigo tem uma autoridade sobre a tua vida. Ele começa a ter autoridade. Você vai querer fazer uma coisa para Deus, você vai voltar atrás, você vai ter medo. Sabe por quê? Porque o inimigo tem uma carta na manga dele, e que você colocou na manga dele, que muitas vezes nós colocamos na manga dele. Por quê? Porque nós vamos perdendo o temor das coisas de Deus. E aí nós perdemos a autoridade. E quando nós perdemos a autoridade, queridos, depois para conquistar de novo é gemido. É gemido, é gemido, é gemido. É muito difícil. É muito difícil você conquistar aquele patamar que você estava quando você caiu. Você vai ter que gemer muito para chegar lá de novo. E quero te dizer que Deus te perdoa, amém, queridos? Agora os homens sempre vão te olhar atravessado. As pessoas no reino de Deus vão sempre te condenar. Por isso, cuide da sua fé.
Você é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? É esse negócio que você tem aqui, ó, lá dentro, aquela pupilazinha. Deus te cuida como essa menina, como essa pupila, que se você tocar ali, você já cai um cisco ali, você já fica assim. Então o Senhor te cuida como essa menina dos olhos dele. Você é precioso para o Senhor, sabia? Por isso cuide da fé, cuide. A Bíblia fala, em Coríntios, se não me engano, que nós temos um tesouro guardado num vaso de barro. Sabe o que é o tesouro? É a tua salvação. O mais importante do que fazer a obra de Deus, ou de que trabalhar num encontro com Deus, o mais importante do que dar uma palestra num encontro, o mais importante do que ser um líder de célula, do que ser um discipulador, do que ser um obreiro aqui na igreja, o mais importante é a sua salvação. Amém, queridos? Então guarde ela. E Paulo, sabendo disso, ele falou assim, que nós temos um tesouro guardado num vaso de barro. Você sabia que você é um vaso de barro? Que nós somos uma casquinha, que qualquer coisinha nós podemos quebrar e amanhã não estarmos mais aqui. Hoje nós estivemos lá no velório, no velório da irmã do Paulo, né? Gente, se tem um negócio que, com muito temor, eu tenho uma preferência de estar, muitas vezes, é num velório. Porque ali eu posso pregar a palavra para os incrédulos. E também eu posso ver ali que o nosso fim, gente, é aquilo. Que tudo que nós fazemos aqui nessa terra, daqui a pouco vai acabar. Todas as coisas passarão, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. As palavras dele não passam, queridos. E aí, a gente vê assim que naquele lugar, no velório, é onde você sente mais a presença de Deus. É o lugar onde eu sinto a presença de Deus, sabe, Paulo? Ali eu senti muito a presença de Deus. Por quê? Porque é o lugar onde eu posso expressar a salvação de Deus. A gente pode falar da salvação para as pessoas, para os incrédulos. E se eles um dia, aquela palavra foi lançada ali, a gente fez um apelo, ninguém quis aceitar Jesus, não tem problema. Mas se um dia eles ouvirem de novo do Senhor Jesus, e eles levantarem a mão, eles vão lembrar daquele momento ali, que foi feito o apelo. Se eles não aceitarem também, no dia do juízo final, o Senhor vai abaixar um telão igual esse aqui, vai dizer assim, ó, lembra daquele dia? Tinha um homem de Deus lá, naquele lugar, naquele sepultamento, pregando da minha palavra, e você não deu bola. Então, a sua vida é para você testemunhar das coisas de Deus, daquilo que você está cheio. Você não precisa ser uma pessoa que conhece da palavra, mas você pode dizer daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém, queridos? Entende isso? Da mudança que o Senhor está fazendo, que Ele fez e que continua fazendo. E para encerrar a palavra aqui, Ele nos dá o poder para curar os enfermos. Versículo 35 diz assim: quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. E lhes rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém, queridos? Você veja que as pessoas, por que é que elas queriam tocar em Jesus? Por que é que elas querem tocar nos homens de Deus? Abraçar o homem de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus separava um tempo de oração. Isso. Por que é que aqui na Igreja da Aliança nós damos oportunidade para muita gente? Muitas pessoas estão aqui fazendo oferta, pregando a palavra, sendo líder de célula, sendo auxiliar lá do líder, sendo um anfitrião na célula. Por quê?
porque nós queremos dividir esta unção que está sobre nós, sobre elas, para que ninguém venha nos idolatrar aqui. Se nós estamos querendo ir lá para Campina Grande, é porque já tem aqui o pastor Sérgio. Nós vamos exercer hoje o poder da oração. Fique em pé. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar.